Estimados irmãos de presbitério, Padre André, Padre Marcos, Padre Irineu, Padre Denilson, Padre Jesus, caríssimos diácono Elvio, diácono não ainda, né? Seminarista, isso. Caríssimos e amados irmãos e irmãs das três paróquias, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Centenária, Paróquia Santo Expedito, Paróquia Santa Luzia. Que alegria estarmos reunidos e juntos celebrarmos esta Eucaristia, ação de graças. A Igreja celebra desde o século XIII, na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamamos esta solenidade de Corpus Christi. Corpus Christi, esta solenidade, está unida intimamente à Quinta-feira Santa, onde Jesus, depois de lavar os pés dos seus apóstolos, ceou com eles. Uma ceia que se perpetua na igreja até hoje. E esta celebração chama nossa atenção para um aspecto muito importante da Eucaristia: a presença real e sacramental de Jesus nos sinais do pão e do vinho. Por isso nós cantávamos a sequência. Quem a compôs foi Santo Tomás de Aquino. E uma das partes que nós cantávamos é um convite a todos nós. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar. É o que nós estamos fazendo. Sim, hoje nós celebramos, proclamamos, professamos e expressamos a nossa fé inabalável na presença real de Cristo no pão e vinho consagrados. Na Eucaristia, Deus está aqui. E todas as vezes que olhamos para este altar, quando entramos na igreja, confirmamos esta certeza: Deus está aqui. Profundo mistério de amor, profundo mistério de fé, que somente pode ser compreendido de joelhos. Não há como perceber, não há como provar, não há como demonstrar cientificamente. O paladar falha, porque tem gosto de pão, tem gosto de vinho. O tato falha, pois nós pegamos pão e vinho. A nossa visão, ela falha também, porque nós enxergamos pão e vinho. O olfato também falha, porque cheira pão, cheira vinho. Mas notemos, pelo ouvido, pela audição, a fé, ela é despertada, pois nós somos chamados a crer o que escutamos. E nós escutamos isto em todas as missas. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, eu sou o pão vivo descido do céu. Em cada missa, nós temos o pão vivo descido do céu. Não é o maná, como lá no Antigo Testamento, que nossos pais comeram, eles morreram. Nós temos o pão que dá vida. E Jesus mesmo disse: o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. E tudo isso acontece não por méritos dos sacerdotes,
mas é pelas mãos ungidas e consagradas de cada padre. Por isso mesmo, hoje, neste segundo dia do tríduo, em preparação aos 100 anos, a grande celebração dos 100 anos desta paróquia de Nossa Senhora Aparecida, nós rendemos graças por todos os padres que foram ordenados nesta igreja, por todos os padres que por aqui passaram e atualmente por todos os padres que aqui hoje doam a sua vida. Nós proclamávamos cantando o salmo de hoje: Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, queridos irmãos sacerdotes, meus irmãos, hoje Jesus confirma o sacerdócio de cada um de nós, dizendo profundamente a nossa vida: Tu és sacerdote eternamente. Não por méritos nossos, mas por pura graça, por misericórdia do Senhor. E por isso a Eucaristia que celebramos tem que ser de fato reflexo da nossa vida no dia a dia. Parabéns pela doação de vida do Padre André, do Padre Marcos, do Padre Denilson, do Padre Irineu, do Padre Jesus. Através de nós que aqui estamos hoje, concelebrando esta Eucaristia, nós rendemos graças por todos os outros padres que, assim como eu, deitaram neste chão, entregando profundamente suas vidas como sinal de amor ao Evangelho, ao reino, à igreja. Então, hoje é um dia de rendermos graças a Deus. Pelos lábios do sacerdote, o Espírito Santo, ele é derramado sobre as espécies do pão e do vinho. Assim como as espécies do pão e do vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, nós também reunidos, todo o povo de Deus, todos nós, reunidos para celebrar este mistério, nos tornamos e somos unidos num só corpo. Por isso nós falamos da igreja, nós somos a igreja, e a Eucaristia faz a igreja, e a igreja vive, se nutre, se alimenta da Eucaristia. Comungamos o corpo de Cristo e nos tornamos corpo dele, verdadeiramente igreja. Comungamos e fazemos memória de Cristo. E quando nós falamos de memória, nós não estamos falando simplesmente de uma recordação do passado. Fazer isto em memória de mim. Não é um fato antigo, não. É algo que se atualiza. É algo sempre novo. É a atualização da presença real de Jesus. Ele está no meio de nós. Repita comigo: Ele está no meio de nós. E por diversas vezes a gente repete isso, acreditando de fato que Jesus está no meio de nós. Comungamos, não para vivermos isolados, fechados em nós mesmos. Comungar o corpo de Cristo nos une a Cristo e aos irmãos e irmãs. Já diz a canção, a Eucaristia nos une a Cristo e aos irmãos e nos convida a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Então, irmãos e irmãs, dessa forma nós entendemos o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, onde nos apresenta a multiplicação dos pães. De um lado nós temos os apóstolos, que olham aquela multidão e falam assim para Jesus: despede a multidão, para que eles procurem hospedagem, alimento, aqui nos povoados vizinhos.
E de um outro lado, nós temos Jesus, com um comportamento totalmente diferente. Ele disse assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Às vezes, a gente se aproxima de Jesus somente com 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria 5 pães e 2 peixes para uma multidão, para tanta fome? 5 pães e 2 peixes, sinal da nossa pobreza e limitação, mas nunca nos esqueçamos, quem realiza o milagre é Jesus. Eu tenho certeza que todos nós padres já fizemos essa experiência, de nos sentirmos pequenininhos, diante de um mistério tão grande. O que seria 5 pães e 2 peixes? O que seria a nossa limitação diante de um mistério tão grande que deve atingir a vida das pessoas? Mas hoje a gente confirma essa certeza. Não é a gente que realiza nada. Quem realiza o milagre é Jesus. É Jesus. E 5 mais 2 é igual a 7. 7, sinal de perfeição. A perfeição está na partilha. A perfeição está na doação de si. A perfeição está na entrega, no amor. Por isso, o amor nos amou. Repita comigo: o amor nos amou. Todos comeram. Todos comeram. E ficaram satisfeitos. E recolheram ainda dos pedaços que sobraram 12 cestos. Eucaristia, sinal de amor. Eucaristia, sinal de partilha. Por isso vocês arrecadaram na cidade inteira alimentos. É o sinal do pouquinho de cada um que vai matar a fome de tanta gente. Hoje manifestamos publicamente o nosso amor a Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico é o tesouro da igreja. Adoremos o Santíssimo Sacramento, sinal de unidade, vínculo de caridade, sacramento de piedade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.